Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana, a Igreja celebra a solenidade da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma ao céu. Iremos fazer uma leitura conjunta das passagens bíblicas da missa com a tradição viva da Igreja para entender por que foram as escolhidas. Trata-se do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 56, o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19 e capítulo 12, além do Salmo 44. O Evangelho de Lucas diz o seguinte: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Pois bem, esta é a passagem. Os evangelhos não apresentam a narrativa da Assunção e falam pouco na mãe de Jesus, normalmente associada ao nascimento do Senhor. Então esse trecho de Lucas foi escolhido porque já na igreja primitiva se via nele um paralelo entre Maria e a Arca da Aliança mencionada no Apocalipse de João na primeira leitura. Voltemo-nos para esse tempo, para os padres da igreja. Chamamos padres da igreja aqueles homens que, com a força da fé, a profundidade e riqueza dos seus ensinamentos, durante os primeiros séculos, a geraram e formaram. São como que pais da igreja, porque deles, mediante o Evangelho, a igreja recebeu a vida. E são também seus construtores, porque deles, sobre o fundamento único colocado pelos apóstolos, fundamento este que é a Cristo, a Igreja de Deus foi edificada nas suas estruturas fundamentais. Isso nos diz São João Paulo II, definindo os padres da Igreja. Estudando os escritos desses padres, percebe-se que não apenas Jesus foi prefigurado no Antigo Testamento, mas igualmente sua mãe. E a narrativa da visitação de Maria a Isabel, em Lucas, é um texto clássico, que revela não somente Maria como a mãe de Jesus, mas revela também que ela foi prefigurada na Arca da Aliança. Ela é a nova Arca da Aliança. Na visita de Maria a Isabel, há vários paralelos com o Antigo Testamento, especialmente com a descrição do segundo livro de Samuel, capítulo 6, em que o rei Davi leva para Jerusalém a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Coloca no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, que era considerado o lugar da habitação de Deus. Esses paralelos mostram
que Lucas deliberadamente quis fazer essa comparação, para que seus leitores e ouvintes pudessem entender como Maria é a verdadeira Arca da Aliança. Vejamos esses paralelos com o Antigo Testamento. No livro do Êxodo, capítulo 40, o autor sagrado narra como a nuvem da glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, cobrindo-o. O Novo Testamento nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e o poder de Deus a cobriu com sua sombra, na anunciação do anjo Gabriel. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, Davi levantou-se e foi às colinas de Judá buscar a arca de Deus para levá-la para Jerusalém. No Evangelho, Lucas conta que Maria levantou-se e foi para as montanhas de Judá, entrando na casa de Isabel. Davi, em presença da arca, exclama: "Como virá a arca do Senhor à minha casa?" É o versículo 9 do capítulo 6. Lucas descreve que, quando Maria chegou na casa de Isabel, esta exclamou: "Como me é dada a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor?" É o versículo 43 do capítulo 1. Aqui, as palavras "mãe do meu Senhor" tomam o lugar das palavras Arca da Aliança na fala de Davi. Um outro elemento é que, na condução da arca, Davi dava gritos, exultava de alegria. Lucas conta que João Batista estremeceu de alegria no ventre de Isabel diante da saudação e, portanto, da presença de Maria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Poderíamos dizer, exultou em alta voz: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre." A expressão no grego usada em ambos os casos é a mesma. E, no Antigo Testamento, está ligada somente à Arca da Aliança. Trata-se de uma espécie de grito, de exclamação litúrgica. Isabel exclama em alta voz porque ficara cheia do Espírito Santo, assim como Davi na presença da arca. Finalmente, conta o Antigo Testamento que a arca permaneceu nas montanhas, na casa de Obed-edom, por 3 meses. E Lucas conta que Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses. Lucas poderia ter dito que Maria ficara lá até o nascimento de João Batista, pois sabemos, pelo anjo Gabriel, que Isabel estava no 6º mês na época da Anunciação. Mas Lucas escreveu 3 meses, certamente para fazer este eco ao Antigo Testamento, que de outro modo se perderia. A existência de tantos paralelos no Evangelho de Lucas deve-se justamente a que ele estava aludindo à arca do Antigo Testamento. Queria revelar que, porque o corpo de Maria se tornou o lugar da habitação do Senhor, ela é, de fato, a nova Arca da Aliança. É a verdadeira habitação do Senhor neste mundo. Seu corpo é sagrado, separado, santificado, muito mais santo do que a arca, que era apenas um baú de ouro, contendo tábuas de pedra. O corpo de Maria é o templo vivo da palavra feita carne. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo, que a cobriu na Anunciação, como cobriu a arca, quando ela ficou pronta e foi colocada no Santo dos Santos do tabernáculo. Agora, vejamos qual a relação dessas constatações com a solenidade da Assunção. Na segunda leitura, que é do livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, começando no final do capítulo 11, no versículo 19, e se estendendo até o capítulo 12, o apóstolo João teve uma visão da Arca da Aliança no céu. Compreendamos que, no judaísmo do 1º século, todos sabiam que, após Davi ter colocado a arca no tabernáculo, e Salomão, depois no templo de Jerusalém que ele construiu, ela ficara lá até o século VI a.C., quando os babilônios queimaram e destruíram o templo. O capítulo 2 do 2º livro de Macabeus narra que antes da destruição, o profeta Jeremias, que também era sacerdote no templo, retirou a arca de lá para preservá-la e levou-a para o Monte Nebo, aquela montanha que Moisés subiu para avistar a terra prometida antes de morrer. E Jeremias escondeu a arca em uma caverna. Ele profetizou que a localização da arca permaneceria oculta
até que Deus revelasse a sua misericórdia e que a nuvem de sua glória descesse dos céus. Todos os judeus sabiam, portanto, que não havia arca no templo reconstruído depois do exílio babilônico, que também é chamado o Segundo Templo. Para entender o que isso significava para eles, poderíamos comparar essa ausência da arca com a ausência do sacrário ou do Santíssimo Sacramento na Basílica de São Pedro, em Roma. Ela ainda seria uma catedral belíssima, mas vazia da presença do Cristo Eucarístico. Do mesmo modo, a arca era algo muito importante para os judeus. O templo era um lugar onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus, mas não continha mais a arca. Um dia ela retornaria, de acordo com Jeremias. Não sabiam quando, pois a indicação de Jeremias sobre o local daquela caverna se perdera. Então, no último versículo de Apocalipse 11, João vê a arca. A sua localização lhe é revelada. Não um lugar terrestre, no Monte Nebo, mas uma arca no céu. A passagem é a seguinte: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Para o judaísmo antigo, o templo terreno era uma réplica do verdadeiro templo do céu. E, como no templo terrestre a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, aquela parte mais interior do santuário, João diz que viu o templo aberto e o Santo dos Santos com a arca. Imediatamente, sua visão muda e se sobrepõe à imagem de uma mulher no céu, ao início do capítulo 12. No Apocalipse, João frequentemente usa dois símbolos para descrever uma única realidade. Por isso, os estudiosos sugeriram que a arca e a mulher são dois modos de falar dessa única realidade. E essa mulher que aparece está vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida e geme em dores de parto. Então, João vê um dragão diante da mulher, pronto para devorar a criança que ia nascer. A mulher teve um menino, que deveria governar todas as nações, e esse menino foi levado a Deus e ao seu trono, tendo a mulher fugido para o deserto, onde Deus lhe preparara um lugar. Então, no verso 10, João conta que ouviu uma alta voz no céu dizendo: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Fica fácil, não, perceber que a mulher com a coroa de 12 estrelas, vista logo após a Arca da Aliança por João, mãe do Messias, é uma rainha no céu. Desde os primeiros tempos da Igreja, essa visão de João foi interpretada como a imagem de Maria, mãe do Cristo, o Messias. E não somente isso, mas também a Arca Celeste da Aliança. Ora, se o corpo de Maria é o lugar da habitação de Deus na terra, se é a verdadeira Arca da Aliança, segue-se perfeita e logicamente que no fim de sua vida terrena, esse corpo, a Arca Sagrada, não permaneceria num túmulo, e sim seria levado com sua alma para o seu lugar preparado no céu, junto do Santo dos Santos do Templo Celestial. Essa é a lógica da reunião das leituras escolhidas para este final de semana na solenidade da Assunção de Maria. A Igreja ensina que Maria recebeu uma graça especial por ter levado o corpo do Salvador em seu ventre. Ainda convém olhar para o Salmo responsorial, que é o Salmo 44, um salmo de entronização real, no qual o salmista se dirige ao rei e à rainha e diz: ao rei dedico o meu canto, sois belo, o mais belo dos filhos dos homens. Expande-se a graça em vossos lábios, pelo que Deus vos cumulou de bênçãos eternas. Vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor, vosso Deus,
vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Exalam vossas vestes perfume de mirra, aloés e incenso. Do palácio de marfim, os sons das liras vos deleitam. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu senhor. Rende-lhe homenagens. O salmo descreve que à direita do rei está a rainha. No reino de Davi, as rainhas não são as esposas dos reis, que às vezes eram até mais de uma, mas as mães dos reis. Salomão, por exemplo, colocou sua mãe Betsabá à sua direita, como rainha. Isso está descrito na Escritura. Esse Salmo 44, que sempre foi interpretado como uma profecia do Messias pelos judeus, nos mostra que o rei e a rainha estão juntos na entronização do rei. Assim, do mesmo modo que o Cristo cumpre o que diz o Salmo, sendo ungido como rei no reino de Deus, Maria está sendo descrita como a rainha-mãe. E onde está o trono de Jesus? Não está em Jerusalém, na terra, porque é o trono celeste para o qual ele subiu na ascensão. Então, como poderia a rainha-mãe estar à sua direita se também não estivesse no céu em corpo e alma? Portanto, as leituras desta solenidade nos apresentam o Novo Testamento à luz do Antigo e o Antigo à luz do Novo, com várias passagens em que Maria é revelada como a verdadeira arca da aliança, Lucas 1, a mulher e rainha no céu, e assim a arca celeste, Apocalipse 11:12, e a rainha-mãe à direita do rei no trono celestial, Salmo 44. São passagens que apontam para o mistério bíblico da Assunção de Maria ao céu, embora não haja uma descrição explícita desse mistério. Tudo isso foi percebido pelos padres da Igreja. Santo Atanásio, o Grande, um dos maiores santos e doutores da Igreja, reverenciado tanto pelos católicos como pelos ortodoxos, na sua homilia sobre o papiro de Turim, diz sobre Maria: Ó nobre Virgem, verdadeiramente vós sois maior do que qualquer outra grandeza. Porque quem se compararia a vós em grandeza, ó lugar da habitação de Deus? Ó arca da nova aliança, vestida com pureza ao invés de ouro, vós sois a arca na qual se encontra o vaso de ouro que contém o verdadeiro maná, isto é, a carne na qual reside a divindade. Vós carregastes no vosso útero o corpo inteiro do perfeito Deus. Vós sois o lugar do repouso de Deus. Vejam que essa homilia é do século IV. Não se trata de um escrito para responder, por exemplo, às críticas dos protestantes. Nem foi elaborado na Idade Média. É cristianismo primitivo. Por sua vez, Jacob de Serug, mais conhecido no Oriente, escreveu homilias sobre Maria no século V, admiráveis. Sobre Maria como a arca, ele diz: a mãe, virgem e bendita, foi muito mais bela que a arca da casa de Deus. Enquanto a arca estava sendo levada a Jerusalém, Davi dançou de alegria. Ele prefigurava o caminho de Maria com João Batista, porque também aquela virgem era a arca de Deus. Vemos, então, como, já na igreja primitiva, eram percebidos os paralelos entre a visitação a Isabel e Davi levando a arca. Era a revelação de Maria como a verdadeira arca por Lucas Evangelista. Trata-se da fé cristã antiga, o modo como os cristãos interpretaram o Evangelho que lemos na solenidade de hoje, por séculos. Outro doutor da Igreja, amado no Oriente e no Ocidente, do século VIII, São João Damasceno, afirmava na sua homilia sobre a dormição de Maria, que seria a morte de Maria: hoje, o corpo da incomparável Virgem entra no santuário celeste que está acima do universo. Hoje, a santa, a viva arca do Deus vivo, aquela que carregou seu próprio Criador dentro de si, vem repousar no templo do Senhor,
não feito por mãos humanas. Davi, seu ancestral, e Deus rejubilam de alegria. Os anjos juntam-se dançando. Note-se como já no século VIII se festejava a Assunção de Maria, e Damasceno usava a tipologia de Maria como a Arca da Aliança sendo levada ao Templo Celeste. Foram estes textos da Escritura Sagrada e essas tradições da Igreja dos Padres que levaram Pio XII, em 1950, a definir o dogma da Assunção Corporal de Maria ao céu. Lamentavelmente, quando falam nesse dogma, muitos costumam omitir os fundamentos bíblicos que levaram o Papa a chegar à definição do dogma, e também os fundamentos patrísticos da época dos padres da Igreja. Pio XII ainda menciona as palavras dos salmistas. Por exemplo, o Salmo 132. Levantai-vos, ó Senhor, entrai no vosso lugar de descanso, vós e a arca que vós santificastes. Menciona como a Arca da Aliança foi construída de maneira incorruptível e colocada no templo do Senhor. E isso era o que acreditavam os israelitas. A arca fora feita de acácia, madeira insuscetível de apodrecer. A arca era tipo, figura, prefiguração do puríssimo corpo da Virgem Maria, preservado e isento de toda corrupção e elevado à glória do céu. Pio XII não disse apenas: Maria subiu ao céu, eu sou o Papa, este é o dogma por minha autoridade. Ele examinou as Escrituras e os padres da Igreja. Como a arca fora feita de madeira incorruptível, o corpo de Maria é incorruptível. Não se decompôs num túmulo, mas foi levado ao céu, ao Santo dos Santos do Templo Celeste, incorruptível e santo. A santidade de Maria é explicada como o ouro da arca. A incorruptibilidade do seu corpo é explicada pela madeira usada na construção da arca. Tudo isso consta de todos os estudos que levaram à proclamação do dogma. O Papa Bento XVI, pregando na celebração da Assunção em 2011, afirmou: a passagem do livro da Revelação também indica um outro aspecto importante do mistério de Maria. Como arca da aliança viva, Maria teve um destino de glória extraordinário, porque tão intimamente unida ao Filho, que ela acolheu na fé e gerou na carne, agora partilhando totalmente da sua glória no céu. E continua: é o que mostram as palavras de Apocalipse 12:1. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol. Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, totalmente dócil à ação do Espírito Santo, já vive no reino celeste com todo o seu ser, corpo e alma. Desde os tempos antigos até os atuais, a Igreja é muito clara. A Assunção não é apenas um dogma por ela criado. Flui das duas fontes da revelação divina, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, como foi interpretado pelo magistério vivo, constituído pelos papas e bispos em comunhão com eles. E agora um último ponto. Se o corpo de Maria é a nova arca, assim como a arca no Antigo Testamento continha 3 objetos, as tábuas dos 10 mandamentos, a urna de ouro do maná que vinha do céu e o cetro do sumo sacerdote Arão, o corpo de Maria abrigou a palavra feita carne, abrigou o pão da vida, Jesus Cristo, e o verdadeiro sumo sacerdote. Por tudo isso é que se celebra neste dia, neste final de semana, que a bendita Virgem Maria não sofreu a corrupção, mas foi levada ao céu por uma graça singular de Deus em corpo e alma. Procuremos meditar mais nisso, aprofundar esse conhecimento que estamos adquirindo para aprender a fundamentar a nossa fé e admirar as maravilhas e as misericórdias de nosso Deus. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal
e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.